Gente, vamos introduzir agora o segundo passo cristão, tá? Essa reunião de hoje consiste nisso, tá? Nos 12 passos cristãos. E o segundo passo, por alguma eventualidade, o enunciado dele é o mesmo enunciado de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, que fala que viemos acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Vamos lá, todo mundo junto, como é que é? Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Legal. Então, nós vamos começar a falar, sobre viemos a acreditar. Poxa, quando eu me deparo com esse enunciado, viemos a acreditar que um poder maior do que eu pudesse me devolver a sanidade, me remete à época, ao tempo que eu estava insano, ou seja, eu não tinha controle sobre a minha vida, eu não tinha domínio sobre meus pensamentos, eu não tinha controle sobre nada, ao meu redor. E todos nós sabemos, que estávamos acometidos de uma doença, que é a doença da adicção. O que é a doença da adicção? Ser escravo de alguma coisa. Foi falado aqui, cara, segunda-feira. O que é a doença da adicção? Compulsão progressiva e esperada. O que é a doença da adicção que você A falou? doença que fala que eu tenho Não. escravo de. O que nos faz adictos, né? O que nos faz adictos? A O que é doença da adicção. doença da adicção. E o que é a doença da adicção? É a doença da compulsão, obsessão e A negação. adicção é a doença da obsessão, compulsão e negação. Não. E é obsessão com e comportamento egocêntrico, tá? Isso é definido como doença da adicção. Quando eu estou no núcleo da doença, eu estou fortemente compulsivo, obsessivo e egocêntrico. E aí, irmão, essa proposta desse enunciado, viemos acreditar com um poder maior do que nós. Gente, pensa bem, você na condição dessa, o que pode te livrar disso? O que pode te livrar disso? Deus. Somente Deus. Mas peraí, é muito fácil você falar sobre, Deus vai me fazer isso, Muitos pediram a Deus, num momento de desespero, pediram a Deus que Deus os retirasse, daquela situação. Quantos não fizeram isso aqui? Quantos que fizeram isso aqui? Aqui nós temos 28, 26, 28 pessoas. Quantos que não fizeram isso, que não pediram para Deus uma situação, que estava lá uma situação deplorável, falou, meu Deus, me tira dessa. Quem não falou isso? Todos falaram, um dia na sua vida, Eu falei isso até usando. Claro, até mesmo no uso, claro. Sofrimento demais. E aí, num ato de desespero, porque nem conhece Deus, claro. Tem muitos que nasceram em berço cristão e conseguiram ainda cair nessa vida. Mas e aqueles que não? Que nem conheciam, a palavra de Deus? Nunca tiveram um relacionamento. Se dizem só, não, fui batizado. No caso, quando criança. Isso não resolve nada, cara? Então, quando mesmo sem conhecer Deus, essa pessoa clamava, é porque ele, por um instinto humano, ele acreditava que alguma coisa maior do que ele, transcendente, poderia ajudar. Mas só que depende de uma coisa, quando você faz isso também para dar continuidade, você precisa de uma coisa essencial. E hoje de manhã foi falado no nosso devocional, nossa espiritualidade, a palavra foi em cima disso. O que precisa? Ninguém lembra? Qual foi o temor da espiritualidade? Fé. Olha pra você ver, analisa qual que é o enunciado. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Poxa, quase impossível, cara. Quase impossível. Pessoas loucas, sob efeito de droga. Mesmo depois que passava o efeito, o cara estava transtornado, todo confuso. E aí, o enunciado me diz, viemos a acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Isso é um exercício de fé, meu irmão. De fé. Mas como foi dito hoje, a fé, o que é a fé?
A fé, Na prática daquilo que eu acredito, mas não vejo. a fé, repete de Na novo. prática daquilo que eu acredito, mas não vejo. Dá pra entender aí, gente? Alguém aí? E paciência. Não. Ele falou certo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, cara. Pô, eu vejo Deus. Você vê Deus? Vê. A forma de Deus na pessoa de Jesus Cristo foi vista. Jesus foi visto como ser humano. Jesus mesmo falou, né? Quem me vê, vê o Pai. Mas não viram realmente a Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, né? E Jesus é Deus. Mas, né, tá sendo bem explícito o que ele quis dizer, né? A palavra da Bíblia fala que ninguém jamais viu Deus. Não é dado a esse poder. Porque seríamos consumidos pela glória de Deus, porque Deus não habita no pecado. Tá. E aí, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Dá um exemplo para vocês. Quem que acredita realmente em Deus aqui tem fé? Nós, como já foi perguntado. Pois é. Para você ter fé, você tem que ter perseverança. A palavra de Deus também fala isso, né? Me parece que em Tiago 1:2 fala assim: irmãos, tenham bom ânimo no passardes por várias provações, lembrando que a provação te gera a fé, que gera a perseverança. Olha, você vê, a fé sem a perseverança não adianta. Eu tenho fé. Isso é uma coisa muito vaga, você vai falar, eu tenho fé em Deus, cansei de ver isso estudar os outros. Eu tenho fé em Deus, que não sei o que. Vira um clichê, vira uma frase sem nexo. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Mas peraí, o que você está fazendo por onde? É aquela historinha, né? Da enchente e uma mulher subiu para cima da casa dela e a água estava cercando toda a casa já, ela estava ilhada em cima do telhado, vindo mais água, e aí ela falava assim: Deus, me salva, Deus, me salva. E aí passa um tempo, chega um barco passando, né, do lado da casa dela, do lado do telhado, e o cara do barco fala assim: ô dona, vem cá, entra aqui que eu vou te levar. Não, meu Deus vai me salvar, eu tenho certeza que ele vai me salvar. E aí o barco passa. Aí vem outras situações. A outra situação vem um helicóptero também e fala para ela pegar a corda que ele vai pegar ela e vai levar ela embora. Não, eu tenho certeza que Deus vai me salvar. E aí ela morre afogada. E aí ela chega lá e Deus, né, ela questiona Deus: ô Senhor, eu te pedi tanto para o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou, não. Eu mandei várias pessoas para te ajudar você que não quis. Ela não teve fé, né? Porque ela não teve ação no caso. Ela queria falar que teve fé, mas ela não teve na realidade, porque ela não moveu uma palha, né, cara? Ela não teve ação. A fé sem obras é morta. E a obra, quando quer se dizer obra, é ação. A obra é ação, tá? É mover-se. Então, quando me fala que poder maior do que eu pudesse me devolver a sanidade, que nós viemos a acreditar, ele está falando diretamente dessa fé. A fé naquilo que não vemos, naquilo que não sabemos ainda que vai acontecer, mas temos a certeza que vai acontecer. Quando você entra num processo de recuperação, que é retirada a droga, e aí a sua mente começa a voltar a funcionar, aí sim você tem total plenitude para raciocinar e buscar esse poder superior. Vinha exercer essa fé, vinha acreditar que um poder maior do que nós podia nos devolver a sanidade. Devolver aquilo que perdemos, né, com os nossos comportamentos adictivos, porque não é só quando você usa droga que você perdeu a sua fé, não. Os seus comportamentos, tá dentro da doença, seus comportamentos, porque a doença ela é do que eu te falei que a doença é? Comportamental, ela é espiritual, ela é mental. Por quê? Compulsão, obsessão e egocentrismo. O egocentrismo é a parte espiritual da doença, irmão. E egocentrismo é parte espiritual.
A compulsão é a parte física. E a obsessão é a parte mental. Você está vendo como é que as coisas elas se dividem e se encaixam? Então, irmão, quando esse passo ele vem e me propõe isso, ele está nos convidando a desenvolver uma capacidade que para muitos é impossível. As pessoas pensam, não, isso é impossível. Já foi questionado, como é que você acredita num Deus que você não vê? Aí eu questiono, falo assim, como é que você acredita num Deus, num santo que você está vendo, mas o santo ele não come, ele não mexe, ele tem braço, mas não abraça, ele tem mão, mas não toca, ele tem uma cabeça, mas ele tem olhos, ele não te vê, ele tem pernas, mas ele não anda, e aí como é que você... Eu falo quando me questionam, tá? Eu não saio falando isso para todo mundo, não. Mas quando me questionam, como é que você acredita num Deus que você não vê? Eu pergunto, eu volto à pergunta, falo assim, como é que você acredita num santo ou num Deus que tem perna, mas não anda, tem braço, mas não abraça, tem mão, mas não toca, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não come? Aí eu fico aí o seu problema está maior do que o meu, tenho certeza. Porque o meu Deus, esse Deus que eu sirvo, que eu acredito, esse Deus ele já moveu em minha vida. Ele move em minha vida. E ele moverá ainda em minha vida. Ele está comigo o tempo todo. Isso eu sinto. É uma coisa natural do ser humano. A semente, né, cara, é interno. Mesma coisa que eu quero dizer para você, semelhante, mesma coisa não, é semelhante a um animal quando nasce, o que ele vai fazer? Primeira coisa, um mamífero, o que ele vai fazer? Ele vai querer mamar. Quem ensinou para ele que ele tem que mamar? Quem? Deus. Não, quem que ensinou? A natureza dele, cara. Então, sem falar coisas de Deus, espiritual, para não espiritualizar e falar assim, não, porque você está generalizando. Não, o homem, o ser humano, ele já tem essa concepção de um poder maior do que ele. Né? Você pode ver que o cara, quando é ateu, num desespero, um carro vem para atropelar, ele, ai meu Deus! Cara, é instintivo. E o cara não confia em Deus. Por que ele gritou, ai meu Deus? Por que será? Estranho, né? Cansei de ver isso já, né? Eu já cansei de ver. Então o que eu quero dizer com isso? Esse Deus, ele age na vida de todos, até aqueles que não acreditam nele. Tem um provérbio, parece que é provérbio, que fala que o sol é para o bom e o mal, o justo e o ímpio. Né? Então, cara, o que quer dizer com isso? Deus, cara, ele é Deus de todo mundo. Ele é Deus de todo ser humano. Só que para você ter uma relação, né, uma intimidade, você tem que exercer isso, a fé. E aonde que essa fé entra na vida do adicto? Quando ele resolve mudar de vida. Quando ele resolve se tratar para entrar em uma recuperação. Quando ele começa no tratamento a ter um relacionamento, a buscar um relacionamento com Deus, Deus facilita as coisas. No sentido de atrair esse ser humano. Fácil não é, porque o inimigo também vai trabalhar contra. O inimigo vai trabalhar contra, você está entendendo? Então, fácil não é não. Vai vir, além das coisas físicas, né, as vontades e tudo, ainda vem a parte espiritual. Que o inimigo não vai abrir mão de você. Mas Deus, ele facilita na questão do seguinte, ele como é que eu posso dizer? Ele começa a te dar um discernimento, ele começa a te dar mais, mas tem que procurar, claro, tem que pedir. Foi isso, nisso que eu acreditei. Sem eu ver, sem nada, eu não acreditava em Deus em 2013. Eu não acreditava. Eu não conhecia um versículo da Bíblia. Ou melhor, conhecia, mas eu não sabia até nem qual era o fundamento desse versículo. Eu conhecia aquele versículo que falava assim, tudo posso aquele que me fortalece. Mas eu usava isso, né, achando que aquilo ali pra mim era meu slogan. Eu tudo posso usar droga, eu posso fazer o que eu quiser. Eu que trabalho, eu que ganho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Nesse sentido, não é bem isso. O sentido desse versículo não é isso. Quando Paulo fala eu tudo posso naquele que me fortalece, ele quer dizer que ele pode passar por qualquer tipo de coisa
que ele não vai negar a fé dele. Ele não vai negar aquilo que ele acredita. É isso. Vocês estão entendendo aí, gente? Então, né? Então, quando eu exerço a minha fé, eu acredito naquilo, nas coisas que ainda estão por vir. Lá em 2013, né, quando eu acreditei que eu ia recuperar a minha mente, porque eu estava louco, eu estava insano, e eu acreditei. E aí, o que acontece quando eu falo que eu acredito? Eu me proponho, eu me coloco na posição de fazer o que for preciso, o que é plausível. Plausível, viu? Plausível. Tá entendendo? O que eu tenho que fazer é... A lei de Murphy, vocês lembram, galera? Já falei aqui várias vezes. O que a lei de Murphy fala? Qual que é? O que fala a lei de Murphy? Se alguma coisa Tiver que acontecer, vai acontecer. Você conhece como? É que se tem uma probabilidade mínima de a coisa dar errada, essa coisa vai dar Em errado. outras palavras, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando você fala aí desse jeito, que a probabilidade mínima de uma coisa dar errado, ela vai dar errado, é isso aí. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Essa lei de Murphy, né? Então, irmão, a fé... eu estou falando coisas semelhantes, né, para ver se dá para explicar para vocês, porque a fé é uma coisa que não dá nem para você explicar, né? Tem que executar, tem que sentir, né? Você tem que acreditar. Fé é acreditar, como eu já te disse. E lá eu acreditei que eu fazendo o que era preciso, o que era orientado a fazer, porque eu estava tratando, eu acreditei que eu ia retomar tudo isso que eu estou tendo hoje. Eu digo que eu vivi 40 anos sem sabedoria nenhuma. Uai, Rob, mas você está falando que você era burro? Não, eu era inteligente. Porque o ser humano é um ser inteligente. Ele nasce, ele aprende a falar, ele aprende a andar, ele aprende a comer, ele aprende a fazer de tudo. Então eu sou inteligente, você é inteligente. O ser humano, ele nasce inteligente. Porque é a capacidade de aprender as coisas. Mas peraí, sabedoria é o quê? Eu não era sábio. Eu comecei a ter sabedoria a partir dos 40 anos. Eu tenho 13 anos que eu comecei a adquirir sabedoria. E, velho, nesses 13 anos, eu tenho plena consciência, cara, e plena certeza que eu acumulei muito mais conhecimento do que nos 40 anos, velho, de vida. Olha que lindo, que prazeroso, que tesouro. Por isso que a Bíblia fala, né, que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está seu tesouro? Meu tesouro hoje está na minha plenitude, na minha paz de espírito. Você definiria sabedoria? Na minha sabedoria você adquire através de conhecimento, de busca. Tá? Porque inteligente você é. Tudo que você aprende, né, claro que, mas eu aprendi coisa errada. Isso aí não é sabedoria, isso aí já é burrice. Aprender coisa errada é burrice, né? Mas as coisas que vão te dar crescimento espiritual, físico, mental. Então isso é sabedoria, né? Teve Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, que quando ele assumiu o trono, né, ele teve um momento com Deus e Deus concedeu para ele algum pedido. Mas não é gênio não, viu, gente? Não vai pensar que Deus é gênio não. Mas Deus ia dar a ele, né? Propôs a dar a ele, pode pedir que eu te dou. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido mulheres, ele poderia ter pedido vida eterna, ele poderia ter pedido o que ele quisesse, porque Deus não detalhou e não